Então, eu me chamo Suzane, eu sou psicóloga, eu trabalho com abordagem sistêmica e tenho trabalhado nos últimos anos também bastante com questão de relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, né? A abordagem sistêmica ela leva bastante em consideração esses aspectos familiares e também tenho trabalhado bastante, né, e agora mais intensamente ainda com o Grupo Acolher, com gestantes, com puérperas, né, com os pais também, com os casais que estão passando por esse momento da sua vida, né, de gestação ou após o nascimento do bebê também, né, que podem talvez em algum momento surgir algumas dificuldades ou mesmo que não surjam dificuldades, da gente poder encarar essa realidade de uma forma diferente, né? Ter um momento assim, né, do ciclo de vida saudável, feliz, que a gente consiga atingir todas as nossas expectativas, né? Enquanto pessoas, enquanto casal e enquanto família. E hoje, né, a nossa live de hoje vai falar um pouquinho sobre nasce um bebê, nasce uma família, né? Quer dizer, tem alguns autores, né, da psicologia sistêmica que eles acreditam que a família ela se constitui apenas após o nascimento de um bebê, né? E aí toda a reorganização, né, que esse nascimento vai trazer, seja nos papéis familiares, seja em toda a adaptação. Então é como se fosse uma nova família, uma nova vida, uma nova história que está se realizando com esse bebê, mas também com esse casal, né? Com esses pais, né? Que se tornam pais, que deixam de ser filhos e que se tornam pais, toda a família que se torna tios, avós, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer dessa live. E aí também, né? Pensando um pouquinho nesse momento de nascimento, a gente tem que pensar que logo quando chega assim o último trimestre de gestação, é bem comum, né, bem esperado que surjam também algumas ansiedades, né? Seja pelo momento do parto que está surgindo, algumas vezes até o casal começa a ter alguma dúvida, né? Às vezes já estava decidido pela via de parto, enfim, como as coisas iam acontecer, e nesse momento começam a surgir algumas ansiedades, algumas preocupações, que são bem naturais e esperadas assim nesse momento. E aí quando chega realmente, né, o momento do parto, o momento do nascimento, e aí quando, né, acontecem esses primeiros dias em casa, também é muito comum, né, que se passe por esses sentimentos de ansiedade, de medo, né? Será que a gente vai saber cuidar bem desse bebê? Será que a gente vai conseguir entender o que esse bebê tá querendo demonstrar pra gente, né? Então, é todo um processo, né, que é de adaptação, né? Tanto o bebê que está se adaptando com os pais, quanto os pais estão se adaptando com esse bebê. Quem talvez já ouviu um pouquinho sobre a esterogestação também vai entender, né, que o bebê, ele, com o decorrer dos meses, é que ele começa a se dar conta que ele nasceu. Né? Então não é logo nos primeiros dias, né? Normalmente assim nos 3 primeiros meses é que o bebê está se adaptando e entendendo a nova realidade, né? Antes ele estava no útero com um determinado som, com um determinado cheiro, enfim, com uma determinada realidade, e a partir do momento do nascimento são outras realidades que ele começa a surgir e a vivenciar, e os pais também, né, antes estavam com o bebê ali seguro, protegido, sabiam que não ia sair dali, que nada de errado ia acontecer, e às vezes com o nascimento começam a se deparar, né, com ansiedades, como é que vai ser esse sono, como é que é trocar fralda, como é que será que o bebê tá mamando o suficiente, o que está significando esse choro, é cólica, o que está acontecendo com esse bebê. Então é todo um processo, né, de adaptação, de descoberta, que é do bebê, que é da família também, e que a gente vai ter que aos pouquinhos, né, com o passar dos dias, aos poucos entendendo um pouquinho de tudo isso que está passando, né? E essa ansiedade, né, por mais que ela seja natural e seja esperada que o casal passe por esses momentos, a gente não pode ignorar isso, né? Quer dizer, é esperado, é normal, então eu não vou dar valor ou eu não vou compartilhar isso com ninguém, porque todo mundo passa por isso, enfim. Não é isso, né? Apesar de ser algo normal e algo esperado, isso não deve ser silenciado,
né? A gente precisa poder conversar sobre o que cada um está sentindo, sobre o que cada um está passando, né? Seja entre o casal, seja com a família, ou mesmo com uma equipe de profissional, né? Às vezes a gente não está se sentindo bem e está precisando buscar uma ajuda, né? Às vezes até com tanto o psicólogo como também a ginecologista, né? O pediatra. A gente fica com bastante dúvidas nesse início, né? Então, quanto maior for a nossa rede de apoio profissional e rede de apoio social, mais a gente vai conseguir encarar isso de uma forma mais leve. Tem um termo da psicologia que a gente chama, né? Que nesse momento inicial ocorre uma simbiose da mãe e do bebê. Quer dizer o que? A simbiose é uma fusão. Então, para a mãe estar entendendo o significado do choro, tá se conectando com esse bebê, é como se eles fossem um só. Né? E essa simbiose é fundamental para que a mãe consiga se entregar e entender de fato, né, o que esse bebê está precisando, né? E é algo também que é aos poucos aprendido, né? Quer dizer, não é o primeiro choro ou os primeiros choros que a gente vai entender. Às vezes a gente vai muito por tentativa e erro, né? É xixi, não é fome, não é? E aos pouquinhos a gente vai adaptando e entendendo de fato o que está passando, né? E claro, né, aos poucos, conforme isso vai passando, é esperado também que essa simbiose, assim, ela vá aos pouquinhos se desfazendo, né? Que a mãe retome a vida individual dela, né? Que entenda que o bebê é um ser separado dela e o bebê também aos pouquinhos vai entender isso. Mas nesse momento inicial, nesses primeiros meses, é bem importante que isso aconteça. Falando um pouquinho sobre esse processo, né, de adaptação, enfim, a mãe, ela passa todo o processo de gestação em transformação, né? Seja as transformações físicas, biológicas, também de adaptação, né? Às vezes tem que se adaptar na rotina de trabalho, às vezes a rotina de atividades, né? Antes tinha uma certa regularidade com atividade física ou com saídas, e nesse momento de gestação acaba tendo que se resguardar mais ainda, e também de adaptações psicológicas, né? Então ela está enfrentando todo esse processo que é muito mais presente e mais forte nela, né? E o pai, ele vive esse momento de uma forma diferente, né? Porque não é o corpo dele que está se transformando. Normalmente a rotina do pai até o momento de gestação, ela se mantém igual, exceto pelas consultas nos médicos, enfim. Então o pai começa esse se dar conta de que ele é pai, normalmente depois do nascimento. Né? Mas é importante, né? E a gente sabe que desde a gestação é importante que o pai crie, ou ao menos tente criar esse vínculo com o bebê, seja através de conversas com a barriga, né, tentando se comunicar, sentindo um pouco do que a mãe está sentindo, pelo menos externamente, né, possa participar das consultas, possa participar de exames, enfim. A gente sabe que esse ano e o ano passado foi bastante difícil em função da questão do Covid, né, que muitos pais, que por mais que queriam participar desses momentos, não estavam conseguindo em função das regras, né, das instituições. Né? Mas na medida do possível, conforme o pai vai participando e sentindo, entendendo um pouquinho desse processo, né? Consultas com ginecologista, consulta com pediatra, né? Ou mesmo na consulta psicológica, né? No nosso grupo Acolher a gente tem consulta psicológica também no pré-parto, que é um momento bem interessante da gente poder tirar dúvidas, conversar um pouquinho sobre tudo que esse casal tá passando. Então o pai vai também, né, nesse momento de gestação, se sentindo e se percebendo, né? E apesar de a gente saber, né, que para a mulher essa relação ela é mais fácil, o amor materno e o amor paterno não é algo assim instantâneo. Né? Muitas mulheres e muitos homens também relatam que não é só a partir do nascimento, olha aquela carinha bonitinha ou aquela carinha de joelho e já se apaixona. Não é assim. Normalmente acontece um processo, né? De encantamento, né? De amor, de descoberta também. Né? E todo esse processo, né, de relação, de aprendizado também, né? O que é para mim ser mãe? O que é para o meu parceiro ser pai? Como é que é pra gente? Como é que é para essa família? Ou com esse filho, né? No caso de quando o casal tem mais de um filho, né? Como é que está sendo para essa família ter esse primeiro filho, para esse segundo filho? Como é que o casal está se adaptando e como é que está sendo essa relação? E é uma relação que se aprende muito fazendo, né? Claro que a gente, né, pensando também um pouquinho na abordagem sistêmica, a gente entende que muito dos nossos modelos e dos nossos exemplos a gente traz da nossa família de origem, né? Então,
como eram os nossos pais enquanto pais, né? Como é que foi esse momento inicial da vida deles, de adaptação, né? Como é que eles foram, como é que foi o cuidado deles conosco, né? O que eles aprenderam também dos seus pais como cuidado e como exemplo, né? De isso é ser pai, isso é ser mãe, e o que eles fizeram conosco, né? E aí o que a gente também, de uma certa forma, vai estar reproduzindo com os nossos filhos, o que eles vão reproduzir. Então é uma herança que ela é uma herança genética, mas é uma herança cultural também, é uma herança de valores, né? Então tudo que a gente aprendeu, tudo que foi nos passado, a gente vai estar tentando replicar. Às vezes também a gente vai estar usando esses exemplos como coisas que a gente não gostaria que acontecesse conosco, né? Ou com nossos filhos. Então, esses exemplos, eles vêm das duas formas, né? Algumas coisas que a gente vai querer reproduzir, que a gente vai querer fazer com a nossa maternidade, com a nossa paternidade, e outras coisas que a gente vai usar como exemplo a não seguir, e tudo bem, né? Cada casal e cada família vai estar encontrando o seu jeito, né? Até porque a mulher vem de uma história, de um exemplo de pais e mães, e o companheiro também vem de outra história, de pais, de mães, de avós maternos e paternos. Então a gente vai estar se adaptando todo a esse processo de amadurecimento, enfim, e de adaptações. Outra coisa importante também é a questão do parto, né? Que esse momento do parto também é um momento bem especial para o casal, para o nascimento e para o vínculo também. Aqui no Grupo Acolher a gente também tem conseguido fazer com que os pais participem cada vez mais desse processo, né? Seja pelo contato pele a pele, com o bebê assim, logo após o nascimento também, né? Seja cortando o cordão umbilical e outras tantas tarefas, né, que o pai vai estar fazendo nesse momento na sala de parto e que são fundamentais também para esse vínculo em relação ao bebê. Uma outra coisa importante, assim, que quando a gente fala sobre maternidade, paternidade, principalmente maternidade, né, que a gente vem carregado de tantas culpas, de tantas responsabilidades, tem um termo da psicologia que a gente chama de mãe suficientemente boa, né? Quer dizer, é esperado que a gente não vá dar conta de tudo, né? Por mais que a gente tente fazer o nosso melhor, por mais que a gente tente se adaptar à realidade, enfim, e se esforce, né? Nem sempre a gente vai dar o nosso melhor, a gente não consegue dar 100% em todo momento. E tudo bem, isso é esperado. E é bom que isso aconteça de certa forma, né? Até porque conforme o bebê vai nascendo, né? Ele vai perceber que o mundo é assim, né? A gente não recebe tudo no momento em que a gente quer, no momento que a gente deseja, né? Claro que nesses momentos iniciais, né, como eu estava falando até em relação à esterogestação, a mãe e o casal vão precisar se doar muito, né? Mas aos pouquinhos a gente precisa entender que a gente precisa ser boa o suficiente. A gente não precisa ser perfeita, a gente não precisa ser a melhor mãe ou os melhores pais, mas a gente tem que dar o mínimo de conforto, né? E se a gente for pensar um pouquinho, né? O que o bebê precisa nesse momento, né? É da melhor roupa, é do melhor bercinho, é do melhor quarto, né? O que ele precisa? Né? Ele precisa que as necessidades básicas dele sejam atendidas, né? Ele precisa de carinho, ele precisa de colo, ele precisa de alguém que dê mamar para ele, né? Ele precisa do alimento, né? Então são coisas que elas vão além da questão do ter, né? Elas são mais do ser. Então a gente poder entender isso, né, também é uma forma de a gente aliviar a nossa culpa e as responsabilidades, né? A gente precisa ser boa o suficiente para acolher esse bebê, mas a gente nem sempre vai dar o nosso melhor. Tem dias que a gente vai estar melhor, tem outros que a gente não vai estar tanto. E essa família vai estar se adaptando a esse processo, né? E o mais importante é a gente poder aceitar isso, né? Errar também vai fazer parte desse caminho, né? Às vezes a gente vem com uma ideia de que eu quero ser uma mãe dessa forma, eu quero ser um pai dessa forma. E às vezes a gente vê que a realidade não é bem assim, né? Por mais que a gente estude, que a gente se especialize, enfim, que a gente busque de uma certa forma ter esse controle, nem sempre a gente vai ter. E até porque a realidade ela é sempre diferente da nossa fantasia. Então, de repente, a gente vai ter um bebê que chora mais, um bebê que chora menos, um bebê que precisa de mais colo, um bebê que precisa de menos, e aí a gente vai se adaptando, né? Esse processo inicial,
é muito de tentativa e erro, né? E se a gente for pensar ao longo da vida, até mesmo com filhos maiores, né? A gente não tem como saber das coisas antes que elas aconteçam, né? A gente pode saber na teoria, mas na prática a gente só vai se dar conta conforme as coisas forem acontecendo. E tudo bem, né? A gente aceitar. Quanto mais a gente aceita esse processo de imperfeição da nossa vida, mais fácil é a gente poder se adaptar e se reorganizar. Né, ter essa ideia em mente que a gente vai estar sempre que se reorganizando, sempre fazendo novos combinados e novas adaptações também, né? E também pensar que não existe um único jeito certo, não existe um jeito certo ou um único jeito de fazer as coisas, né? Cada casal vai ter o seu jeito, cada família vai ter o seu jeito, cada bebê vai ter um jeito diferente, até se a gente for pensar em pais de mais de um filho, né? Cada filho é um filho, né? Cada filho é um cuidado diferente. Tem um filho que chora mais, tem um filho que chorou menos. Então, os pais eles vão ser diferentes para cada filho também. Né? E esse processo também é bem rico e bem interessante a gente poder olhar com isso com essa naturalidade, né? De que a gente vai ter adaptações ao longo da nossa vida, né? No primeiro filho, no segundo e assim por diante. E que o mais importante, né, como eu falei, é o envolvimento, é o cuidado, é o amor, é o afeto, que é o que mais o bebê vai estar precisando nesse momento. E aí uma outra coisa que também entra nisso, né, é a sintonia do casal. Como é que esse casal tá, enquanto homem e mulher, e enquanto casal, para estar recebendo esse filho, né? Eles estão num momento, conseguem proporcionar um ambiente acolhedor, de cuidado, de afeto, de carinho, ou eles estão num momento de discórdia, de desunião? Às vezes esse filho vem em um momento delicado da vida dos dois. E como é que eles vão estar, como é que eles vão fazer, de que forma que eles vão melhorar isso para estar recebendo esse bebê? Porque esse vínculo e esse cuidado e essa sintonia do casal vai ser fundamental para esse bebê também. Então, na medida em que os casais percebem que não estão bem, é importante que eles deem atenção a isso, né? Não criem a ilusão de que quando o bebê nascer as coisas vão melhorar, porque elas não melhoram num passe de mágica, né? Normalmente a gente precisa de muito esforço e de muito trabalho, né? E se a gente for pensar somada a esses novos papéis, a esse novo trabalho que o casal vai ter, é muito provável que as coisas se dificultem nesse momento, né? Então, se o casal não tá bem, precisa buscar ajuda antes das coisas acontecerem, né? Auxílio psicológico, né? Ou de outro tipo de terapia, né? Para tentar lidar um pouquinho com isso, né? Enfrentar e pensar em como eles podem melhorar essa situação deles para estar proporcionando esse ambiente que vai ser necessário, né? Tanto para eles quanto para o bebê também, né? E aí, falando um pouquinho dessa reorganização familiar que eu falei no início, né? De uma certa forma, tá todo mundo se adaptando, né? E quando a gente fala em um primeiro filho, principalmente, né? É a primeira vez que esses pais são pais, é a primeira vez que essa mãe é mãe, é a primeira vez que esse pai é pai, é a primeira vez que esses avós são avós, que esses tios são tios, ou às vezes os padrinhos também. Então, todo mundo acaba mudando de papel. E aí, quando a gente fala de um segundo filho, também é a mesma coisa, né? Porque é a primeira vez que esse casal é pai de dois, que esses avós são avós de dois, né? Ou no caso de avós que já têm filhos já têm netos de outros filhos seus, né? Aquele casal é o único neto, ou é o primeiro, ou é o segundo, enfim. Então, todo mundo está se adaptando. Então, a gente, da mesma forma que os pais estão se adaptando, é normal e é esperado que os avós também tentem se adaptar a esse momento. E do mesmo jeito que para os pais é difícil, às vezes para esses avós é difícil também, porque eles têm uma ideia, né? Eu imagino que quando eu for avô eu vou ser assim. E às vezes a realidade é diferente. Às vezes os filhos barram um pouco essa participação dos pais, né? E aí como que esse avô e essa avó vai estar lidando com isso, né? Então, na medida em que esses novos papéis vão sendo assumidos, é importante que seja conversado sobre isso, né? O que a gente espera, né? O que o casal espera dos avós, né? Quais vão ser esses limites, essas fronteiras? A gente vai querer que os avós venham nas primeiras semanas, a mulher vai querer ajuda da sua mãe, ou vai querer ajuda da sua sogra, ou o homem vai querer ajuda da sua mãe e a mulher da sua mãe também? Como é que a gente vai fazer com tanta gente, né? Assim... Então tá todo mundo se adaptando. E uma coisa importante também é que às vezes os casais eles têm um comportamento de limitar
completamente essa aproximação da família, e isso a longo prazo não é saudável nem para eles e nem para a família de uma forma geral, né? E eu acho que essas fronteiras, elas são importantes, mas elas precisam ser fronteiras e limites flexíveis. A gente não pode ser rígido nem com a gente mesmo e nem com os outros, né? A gente precisa, de uma certa forma, colocar esses limites, mas nem extrapolar, nem no limite e nem na permissividade, né? Ou assim, nessa aproximação. Porque às vezes também, da mesma forma em que os limites são muito rígidos, às vezes as flexibilidades também são muito rígidas. E às vezes os pais, os avós, acabam tomando um papel que talvez seria da mãe, ou muitas vezes seria do pai, né? Então é importante a gente poder mediar isso, né? Como vai ser essa aproximação, como vai ser essa fronteira, né? Para todo mundo ocupar o seu papel, né? Para o pai poder fazer o papel de pai, para a mãe poder fazer o papel de mãe, né? Para os avós poderem fazer o seu papel, e também toda a rede de apoio, né? Que nesse momento inicial do puerpério, principalmente nesses 4 primeiros meses, são bem importantes, né? Porque essa rede de apoio, né, pensando um pouquinho na exigência, né, é um momento que vai exigir muito desse casal, né? Então, na medida em que se consegue ter uma rede de apoio presente e uma rede de apoio também que a gente tenha vínculo, que a gente tenha segurança e tranquilidade, vai nos auxiliar também, né? Tem uma frase que diz que é necessário uma aldeia para criar uma criança. E hoje a gente vive relações e um mundo cada vez mais separado, né? Até se a gente for pensar nesse momento de pandemia, cada um na sua casa, e o quanto tem sido difícil, né, para todas as famílias ficarem tão presas e tão isoladas, né? Então, é importante que esses papéis sejam adaptados e readaptados e conforme a realidade de cada família, mas que eles sejam papéis flexíveis, né? E aos pouquinhos cada um vai entendendo a sua dinâmica e principalmente a conversa, né? A gente precisa conversar e falar para os outros o que é esperado, né? O que eu espero dos meus pais, o que eu espero dos meus sogros. E aí uma coisa que eu acho que é importante, que eu sempre aconselho os casais: cada um fala com os seus pais ou com a sua família, né? Porque é uma coisa eu ouvir uma crítica, né? Algo que não tá legal da minha filha, do meu filho, do que eu ouvi da minha nora, do meu genro, né? Então, se cada um conseguir colocar esses limites, ou até os combinados que o casal tá fazendo para os seus próprios pais, para suas próprias famílias, as conversas normalmente elas fluem de uma forma melhor. E aí eu acho que outra coisa interessante de poder falar, né, até para ir finalizando, a gente tá quase no nosso horário, que a maternidade e a paternidade é um eterno equilibrar pratos, né? Aqueles malabaristas, né, que estão assim girando os pratos. Às vezes a gente consegue girar um prato melhor que o outro, um prato mais rápido do que o outro, e é um processo de adaptação, e tudo bem a gente tá se adaptando, né? Tudo bem a gente não saber, né? O ruim é quando a gente é rígido nas nossas escolhas e nas nossas decisões e a gente não muda de opinião, né? Mas a gente vai perceber conforme vai chegar esse momento de nascimento, né, infância da criança, que quanto mais flexível a gente é, mais saudável também a gente vive, né? A gente precisa entender que a gente não vai dar 100% do nosso 100% em todos os momentos. Tem momentos que vão ser mais fáceis para nós, tem momentos que vai ser mais difíceis, para a família também. Tem momentos que a gente vai precisar mais dessa proximidade com as famílias, com os avós, com os tios. Tem momentos que talvez a gente vai conseguir dar conta sozinhos, né? E o mais importante é a gente ter essa consciência, né, de que a gente precisa a todo momento estar se desenvolvendo, né, pessoalmente, enquanto casal também, né? Quanto mais a gente se desenvolve, a gente se preocupa, né, com esse nosso processo de evolução, mais saudável a gente vive, melhores são as nossas relações familiares, conjugais e também pessoais, né? Que bom, muito obrigada, que bom que vocês gostaram. Eu fico à disposição, né? Se vocês quiserem mandar alguma outra pergunta, fazer algum comentário também, eu estou à disposição de vocês.